Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz e a alegria que o Evangelho sempre nos proporciona venha nos sustentar nesta manhã em que unimos os nossos pensamentos num só propósito, buscando a Jesus para que Ele possa nos sustentar, nos fortalecer. Nós vamos ler hoje Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre os alicerces inamovíveis. Seja forte a vossa fé, do que os sofismas e as zombarias que os incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não as desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais, crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados a fim do que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Queridos amigos, quanta luz paira sobre nós nestes momentos sublimes que o Evangelho nos convida a pensar, a refletir, a sentir nas instruções que os Espíritos nos oferecem. Esta é uma manifestação de caridade dessa equipe generosa do Espírito de Verdade que vem nos clarear, nos esclarecer, vem nos convidar a compreender o que seja o valor da fé, dessa construção que nós estamos fazendo milenarmente. E aqui hoje nós vamos falar da fé
mãe da esperança e da caridade. Coloquemos no lugar de mãe o que nós desejamos para os nossos filhos. Imagina a fé, que é mãe da esperança. O que ela promove em nosso ser, que ela amplia no nosso olhar. E para que a fé seja proveitosa, ela tem que ser ativa. E ela não pode nos entorpecer. Porque quando é ativa, eu vou trabalhar o meu pensamento. E a fé, quando eu a tenho, eu também promovo em mim novas conquistas. Por isso que ela é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e que nos estimulam ao desenvolvimento do conhecimento de todos nós que fomos gerados, criados pelo amor divino. Se a esperança e a caridade são corolários da fé, é porque elas formam uma trindade inseparável. Lembrando agora do apóstolo Paulo, quando ele nos fala que a fé, para ser construída em nós, para ser edificada, ela precisa ter obras. E as obras, elas são construídas ao longo do tempo, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com o nosso tempo. E ele diz assim que nós podemos ter fé, mas se não tivermos a caridade, nada somos, nada vale. Porque a fé, ela promove em nós o desejo de servir o nosso irmão. É pela fé que nós transportamos as nossas dificuldades. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Mas se nós não temos fé, o que nós vamos esperar? Porque a fé é confiança. Tanto é que a fé verdadeira, a fé racional, ela promove em nós um desejo tão firme de lutar para conseguirmos. E se nós ficarmos nessa parte da aparência, se nós não tivermos uma fé que vai nos libertar, como é que nós vamos amar? Então nós vamos ver que a fé, ela vem de uma inspiração divina. Por isso que nós já falamos que a fé tem um germe que está dentro de nós, que desabrocha à medida que nós vamos ampliando o nosso olhar para o espírito que somos, para a nossa imortalidade. E é a fé que desperta em cada um de nós os instintos nobres, que vão nos levar, que vão nos estimular a procurar, a realizar o bem. E se nós encontramos neste caminho, nós nos tornamos o homem de bem. E para que eu possa me tornar um homem de bem, eu preciso me apoiar neste tripé da fé, da esperança e da caridade. E quando isso está sólido em mim, eu estou caminhando para o processo da regeneração de meus sentimentos. Por isso a fé, ela tem que ser sólida, ela tem que ser lúcida, racional. Quando eu pergunto por que eu tenho fé? Porque eu acredito nisso. Eu tenho fé que o progresso virá por meio de uma educação do meu pensamento que a reencarnação me propicia. E é hora de eu perguntar para mim mesmo o que tenho feito desta reencarnação. Que fé eu tenho alimentado? Como tenho enfrentado as minhas lutas íntimas, as dores que todos nós somos acometidos? E aí o Evangelho nos traz, os Espíritos nos instruem, levantai, consequentemente, esse edifício sob alicerces inamovíveis. Nada pode abalar a minha fé, porque a fé tem que ser sustentada na verdade.
E a verdade, ela é lei. Então nós temos que ser fortes e que a nossa fé esteja acima de toda a incredulidade. Nós precisamos ter uma fé sincera. E a fé sincera, ela nos traz um sentimento de empolgação, de alegria, que passa a contagiar os nossos irmãos. E a fé só pode contagiar aqueles que, na verdade, têm um conhecimento seguro. E o conhecimento seguro é aquele que promove em nós grandes reflexões, grandes modificações no nosso ato de fazer. Então, nós temos que pensar que nós estamos num mundo que nós temos tantos irmãos nossos que falam da fé, mas não vivem uma fé sólida. E quem vive a fé sólida, ela é estimulada a vivenciar os ensinamentos de Jesus. Quando nós temos uma fé aparente, que é a fé externa, a fé cega, a fé que nos leva todos os dias nos templos religiosos, confiando que Deus vai fazer tudo por nós, entregando as nossas lutas na mão dele. E muitas vezes podemos ter tristezas, porque Deus nos concede sempre nova oportunidade para desenvolvermos o nosso aprendizado, a construir os frutos desta árvore que nós somos. Então, esse Espírito José, que nos traz essa instrução, ele nos dá uma condição muito expressiva. Pregai pelo exemplo da vossa fé para incutir no homem. É por isso que o espírita hoje, o espírita cristão, ele precisa ter a solidez da postura que o conhecimento lhe traz. Eu não posso ser aquele espírita em cima do muro, porque a doutrina espírita não é para uma instituição, é para mim, no templo da minha consciência. É aquilo que Leon Denis nos fala, tendo por templo a consciência, por altar divino, que é Deus, por imagem Deus. Então nós somos um contexto espiritual que nós chamamos de ser espiritual. Tende por templo todo esse universo, como nos diz Leon Denis. Temos por altar a nossa consciência. Mas geralmente nos altares existem imagens. E qual é a imagem que projeta no altar da minha consciência? Deus, que é o Pai. Deus que nos ensina. Fora disso, meus irmãos, é o que Jesus nos disse. Fora da caridade não há salvação. Porque para que eu seja caridoso, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar em tudo aquilo que eu ofereço para o outro, tanto quanto eu recebo. E nessa relação cresce uma esperança de que aquilo nos traga elos verdadeiros que somarão no decorrer de múltiplas reencarnações. Essa esperança firme da credibilidade. E aí que nós vamos ver que a credibilidade é que estabelece a confiança em mim, estabelece a responsabilidade que vai nos fortalecer. E é por isso que a fé é mãe da esperança e da caridade. E aí José nos disse, tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Quando os discípulos perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram curar aquele lunático,
aquele espírito que estava por um processo de obsessão grave, Jesus afirmou que é porque eles eram homens de pouca fé. A incredulidade que ainda carregamos dentro de nós não nos permite ainda compreender que, se vivêssemos na essência do Evangelho, fazendo tudo aquilo que ele nos pediu, nós éramos o maior agente de cura de nós mesmos. Porque é o Evangelho que cura, não são os espíritos que curam. Muitas vezes nós queremos buscar facilidades. Então, José nos diz: não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que amamos. Porque, como Pai, nós temos que amá-lo, nós temos que compreender a sua bondade, a sua misericórdia, a oportunidade que ele nos dá. E ele nos diz: crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. E nós precisamos compreender que Deus é tão misericordioso que nos enviou Jesus, um Filho amado, para que estivesse junto de nós, entre nós, convivendo com e relacionando com as dores da humanidade. E aí ele disse: segui os nossos conselhos, mas compenetrados no fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos, para atingirdes o que tem atingido a cada um de nós. E aí ele fecha o pensamento dele dizendo: crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Aquele que não tem fé não tem esperança. E aquele que não tem esperança não tem ação. E é por isso que nós precisamos crer. Mas crer é uma ação reflexiva. Crer é ampliar o nosso olhar para o mundo em que estamos vivendo. E assim, nós gostaríamos de pedir-lhes: reflita na fé, na sua fé, para que você possa consolidar este pensamento como a mãe da esperança e da caridade. Que Jesus nos abençoe e que nesta hora tenhamos a fé lúcida do momento do passe, da presença constante dos nossos benfeitores, que nos oferece diuturnamente as energias que tanto necessitamos, mas muitas vezes não cremos nisso. Não somos vigilantes para recebermos tudo isso. E nós sempre pedindo que Jesus nos ampare, que a nossa água seja fluidificada. E você sabe, irmão, que é uma fluidificação de água. São as benesses divinas colocadas nesse frasco que nós vamos ingerir. Esse líquido que vem da natureza, que é a criação de Deus. Tenhamos certeza de que em todos nós somos agraciados pela luz, pela vida, pela bênção e pela oportunidade que Deus nos dá. O abraço amigo, queridos irmãos, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que Jesus e Eurípides nos ampare hoje e sempre. Que assim seja.